Fala pessoal, tudo bom? Muito obrigado por estar assistindo o vídeo hoje aqui. Eu sou o Trevor e hoje vamos estar fazendo mais um vídeo para nossa série A História das Marcas, né? Vou falar hoje um pouquinho sobre o começo da IWC, realmente uma das marcas mais importantes na urologia suíça, e eu vou tentar explorar certos pontos, né, em sua trajetória que às vezes não são muito discutidos ou não são tão abertos, né? Vamos dar uma olhadinha agora, pessoal, no site da IWC. Dá para ver que eles contam toda a história, todo o histórico da empresa, e é um bom ponto de partida para ter um pouco de conhecimento de como foi a trajetória da empresa. Bom, como de costume agora no canal também, fazendo o meu wrist check, né, o relógio do dia. Hoje eu estou usando o meu Tissot, realmente um relógio, como eu falei já no meu outro vídeo, um relógio que eu uso todos os dias. Eu adoro a construção, a combinação de cores que tem, realmente um relógio que eu tenho muitos elogios quando eu uso. E ele combina com uma camisa, ele combina com uma camiseta ou pullover, realmente um relógio que dá elegância, ele traz modernidade, ele traz, né, uma boa atitude aí no dia a dia. Bom pessoal, então para começar a nossa história a gente tem que ir para um lugar muito longe dos Alpes suíços, de Schaffhausen, realmente um lugar bem distante. Estados Unidos da América, a Guerra Civil Americana, que durou desde 1861 até 1865, né? Conhecida também como a Guerra entre os Estados, já que o país estava dividido entre os Estados do Sul, né, os Confederados, e o Estado do Norte, né, a União. E as razões, pessoal, de uma guerra realmente são consequências de anos, né, de diferenças, de conflitos, né? E se a gente considerar a época que os Estados Unidos estava vivendo, a época de expansão que os Estados Unidos estava passando, acho que a gente pode resumir os principais fatores da guerra em 3 pontos, né? Primeiro, as diferenças econômicas, culturais e sociais entre os estados do Norte e do Sul. Os estados em contra as leis federais, né, já que os estados queriam independência, né, da lei federal. E a escravidão. E aqui, pessoal, que eu preciso fazer um ponto muito importante para a gente entender exatamente o contexto histórico de onde estávamos, né? A questão econômica do país, né? A expansão e o desenvolvimento econômico dessas duas regiões, do norte e do sul, eram completamente diferentes. Não somente isso, eles eram até opostos. No sul, a principal fonte econômica era a agricultura, com mão de obra escrava, e a economia do norte, a fonte principal era a indústria, né? O parque industrial em expansão, crescimento e alta demanda. O norte do país, só para ter um pouquinho de contexto também, o norte do país tinha 80% de todas as fábricas, 71% de toda a população e 71% de toda a infraestrutura ferroviária do país. Realmente um dos modos de transporte, né? Não somente de pessoas, mas de recursos mais importantes na época. Bem, e um dos soldados do exército da União, do Union Army, era Florentin Ariosto Jones. Union Army, Company A, 13 Massachusetts Regiment, e ele, na ficha de alistamento dele, que ele preencheu no dia 25 de julho de 1861, ele declarou como profissão relojoeiro, né? Então realmente isso já está todos nos arquivos. E pessoal, vamos dar uma olhada agora na tela, essa foto incrível de Florentin, na época em que ele se alistou aí, já segurando o relógio, né? Realmente eu achei isso fantástico porque estava aí mostrando com muito orgulho o seu relógio, então acho que isso foi muito interessante. Essa foto, né, foi encontrada nos arquivos da maior biblioteca do mundo, né, do Congress Library, em Washington, D.C. Bem, pessoal, e 2 pontos importantes que eu quero ressaltar agora também. Um, que quando Florentin chega ao exército, faz seu alistamento, ele já tinha toda uma carreira profissional na indústria da urologia, ele era um relojoeiro, ele já tinha um cargo muito importante na E. Howard Watch Company, uma das indústrias, uma das fábricas mais importantes de relógios de bolso, relógios de paredes dos Estados Unidos. E toda a vida profissional dele, desde o começo da sua vida profissional, foi dentro desse segmento, foi na urologia, foi com relógio, trabalhando como aprendiz ou trabalhando diretamente com grandes relojoeiros do país, até chegar a esse cargo importante, né, de assistente, diretor, de manager, dentro da E. Howard Watch Company. Então quando ele chega no exército, ele já tem toda uma visão comercial, toda uma bagagem profissional muito alinhada com a expansão econômica que o país estava vivendo no momento. Questões de produção, oferta e demanda,
produtividade, todos os parâmetros comerciais eram algo muito importante já para ele, porque ele viu o crescimento da urologia desde um ponto de vista comercial. E todos esses conceitos eram muito importantes para Florentin. Tão importantes que o cara foi e se alistou no exército para lutar contra os estados do sul para defender esses ideais, para acabar com a escravidão, para que a expansão econômica não seja em base à agricultura, e sim em base das fábricas, da manufatura, né, da revolução industrial. Era isso que ele estava procurando, era isso que ele foi batalhar e defender. E outro fator muito interessante foi que quando ele já estava no campo de batalha, quando ele já estava ativo nas batalhas e na guerra, ele passou um tempo, ele trabalhou nas armarias federais do estado do norte, da União, né, dos estados do norte, em Springfield e Harper's Ferry, onde eles implementaram uma metodologia na época denominada Armory System, né, um sistema arsenal, onde peças necessárias para armamentos de alta precisão fossem intercambiáveis entre diferentes modelos. E Florentin percebeu que essa metodologia, esse sistema de manufatura poderia ser implementado com muito sucesso e com muita facilidade dentro do segmento da urologia. Ele enxergou e viu como ele poderia aplicar isso na relojoaria, como ele poderia facilitar e aumentar a produção, reduzir custos usando esse sistema militar. Então, no dia 1º de agosto de 1864, não se sabe exatamente por quê, se é porque Florentin sofreu uma lesão ou não, ele é dado de baixa, ele sai do exército. E a primeira coisa que ele faz, ele volta para trabalhar na E. Howard Watching Company, né, em Boston. E é aí que ele começa a idealizar seu grande projeto. Ele já sabia que na Suíça estavam os melhores fabricantes de relógios do mundo. As melhores peças, os melhores relógios, os melhores técnicos, os melhores artesãos, os melhores fabricantes. E para quem não assistiu meu vídeo sobre os relógios Omega, eu vou deixar o link aqui em cima, pessoal, porque nesse vídeo eu também falo um pouquinho de como foi a origem da relojoaria na Suíça, desde a época de Daniel Jean Girard, e como foi essa implementação geográfica de uma região onde vários fornecedores estavam trabalhando, né, em cooperação para produzir o relógio, né? Uma operação, digamos, que começou a partir de 1600. Então, que a Suíça era a maior produtora de relógios e a melhor produtora de relógios já era um fato consolidado na década de 1860, e Florentin sabia disso. Nos Estados Unidos, haviam 3 grandes empresas que estavam dominando o mercado, né? A Elgin, a Howard e a Waltham. Esses eram os 3 maiores produtores de relógios de bolso, que juntos estavam fabricando mais ou menos 100 mil relógios por ano. Florentin estava no meio disso aí, estava no meio da indústria, tinha acabado de sair da Guerra Civil, a Revolução Industrial estava começando, né? O país estava já começando a ter essa união, então a demanda, a expansão econômica continuou. E o relógio de bolso ele deixou de ser apenas um produto para os super ricos, né? E se tornou um produto necessário e indispensável para a classe média, para o trabalhador, que agora era no país inteiro. Então Florentin, vendo isso, ele percebeu que o mercado americano ia ser o maior mercado do mundo. E tudo que Florentin então teve que fazer para ter essa ideia foi apenas unir esses 3 pontos. Primeiro, ele sabia que na Suíça a mão de obra era mais barata e melhor do que ele jamais poderia conseguir nos Estados Unidos. Ele sabia disso, ele era diretor de uma empresa mais importante, da E. Howard Watching Company, ele sabia disso. Ele estava presenciando isso em questões comerciais. 2. Ele sabia que o sistema de manufatura da Suíça era antiquado, desde a época de Daniel Jean Girard, ainda estava trabalhando de maneiras muito ineficientes. O sistema dele era muito mais produtivo, muito mais rápido, melhor custo-benefício, mais barato. O relógio, o produto final, seria mais barato. E 3. O mercado americano estava prestes a deslanchar. A revolução industrial, a demanda dos produtos ainda não tinha chegado no seu auge. Ele sabia que era uma questão de tempo e o timing era muito importante para poder oferecer, para poder aproveitar essa revolução industrial que os Estados Unidos estava passando depois da Guerra Civil. Então, se a gente considera todo esse histórico que a gente contou até agora, passando pela Guerra Civil, toda essa experiência comercial, todas essas oportunidades que ele identificou, ele só teve uma decisão lógica que qualquer pessoa que foi genial de ir para a Suíça, produzir os melhores relógios do mundo com mão de obra mais barata e vender para os Estados Unidos. Simples.
genial. Foi isso que ele viu essa oportunidade, ele foi atrás para conseguir seu sonho. O modelo de Florentino, então, de negócios que nós vemos sempre no website ou em alguns livros históricos era que Florentino queria combinar toda a excelência do sistema americano de manufatura com a mão de obra mais habilidosa dos suíços para fabricar relógios de alta qualidade exclusivamente para o mercado americano. Então, esse era o business plan, business model e os primeiros ideais da IWC. Então, em 1867, apenas 3 anos após a saída dele do exército, ele e seu amigo, o Charles Kidder, também relojoeiro da época, embarcam, pegam um passaporte, embarcam e vão embora para a Suíça. Bem, é claro, chegando lá já na Suíça, primeiro lugar que eles vão para o Watch Valley, Vale de Joux, né, passando pelos grandes polos comerciais da relojoaria suíça, né, vão para Le Locle, Le Neuchâtel, Le Château Fond, todos esses centros de fabricação. Agora, pessoal, imagina 2 americanos chegando no meio da Suíça. Eles não falavam nenhum dos idiomas que se fala na Suíça, não falavam alemão, não falavam italiano, não falavam romanche, só inglês. Bate na porta aí dos ateliês, dessas fábricas pequenas, porque como eu falei, lá naquela época o formato ainda era que as pessoas viviam perto umas das outras e os ateliês, as fábricas eram pequenas, às vezes tinham 10, 15 funcionários ou era apenas uma tradição familiar, então você trabalhava com teu filho, teu avô. Então, imagina, 2 americanos chegam lá querendo mudar todo o sistema de fabricação, porque eles queriam fazer relógios mais baratos, mais eficientes. Não somente isso, eles queriam fazer relógios só para o mercado americano. Acho que um pouco essa inocência, né, da euforia da ideia, da visão que ele teve, um pouco que ofuscou as realidades que ele talvez não considerou antes de embarcar nessa jornada, né? Ele encontrou esses problemas culturais que por alguns anos ele não conseguiu quebrar para poder facilitar e abrir, né, e concretizar o seu sonho. Bom, quando eles estavam em Le Locle, Florentino então conhece ao salvador da pátria. Realmente acho que se não fosse por esta pessoa, a IWC não existiria. E é claro, eu estou falando de Johann Heinrich Moser, The Moser Company, exatamente. Quem não sabe, Heinrich Moser foi fundamental na concepção inicial da IWC. Moser nasceu numa família de relojoeiros, né, e desde cedo mostrou muita aptidão no design, na fabricação e nas vendas de relógios, né? Realmente uma arte que ele aprendeu de família. E os relógios dele realmente, depois que ele já começa a fabricar seus próprios relógios, e ele é um dos favoritos das grandes famílias reais da Europa, especialmente da Rússia. Realmente era onde era o maior mercado de Moser na época. Tanto que a Moser foi fundada em 1828 na Rússia. E em 1829 ele abre sua fábrica em Le Locle e faz essa produção diretamente mais focada para o mercado europeu, mas também algumas para a América e outros países também. E Moser realmente já de uma família muito rica, realmente ele por si próprio realmente um businessman, um watchmaker de muito sucesso na Europa, mas a grande paixão dele era a cidade natal dele, que era Schaffhausen. Essa era a grande paixão dele. Ele sempre quis que a cidade tivesse um papel muito importante economicamente, comercialmente, então culturalmente. Então ele sempre realmente avançou, empurrou Schaffhausen para que fosse um polo em todos os setores. Então foi numa dessas viagens, eu acredito, quando Moser vivia em Schaffhausen, vai até a sua fábrica em Le Locle, escuta sobre esses 2 americanos que chegaram lá com essas ideias malucas de fazer relógio de outro jeito, que não sabiam bem o que eles queriam. Moser fala com eles, Florentino explica exatamente o que ele queria, e é quando Moser fala: vem para Schaffhausen, eu ajudo vocês a colocarem sua fábrica aqui na Suíça. Então Florentino e Charles também ainda estavam com ele, vão para Schaffhausen para montar sua fábrica. Moser, uns anos antes, foi muito interessante, ele construiu, né, toda uma hidrelétrica às margens do rio Rhine, realmente uma das maiores, na época, uma das maiores hidrelétricas do país. Então realmente a questão de energia era muito importante para os planos de Florentino, já que ele queria uma fabricação em massa, né, de modelo militar e manufatura. Então realmente a infraestrutura que Moser já estava criando
realmente facilitou muito os primeiros passos, né, de Florentine e da IWC. Então realmente foi uma parceria muito boa para ambas as partes, porque Florentine, né, realmente conseguiu encontrar uma maneira de se estabelecer na Suíça, e Moser, ao mesmo tempo, conseguiu levar uma fábrica que poderia chegar a ser importante para seus planos de parque industrial para Schaffhausen, porque Schaffhausen havia sofrido muita devastação durante a Guerra dos 30 anos. Então podemos até dizer que o início da Revolução Industrial, da comercialização no norte da Suíça, começou com o Parque Industrial de Moser, e uma das fábricas mais importantes na época era a International Watch Company, né? Bom, então em 1868, Florentine realiza seu sonho e ele abre a empresa. O primeiro nome da empresa foi F.A. Jones & Company, mas um nome que apenas foi registrado com isso em 1868, mas já em 1869, o nome da fábrica realmente ficou como International Watch Company, né? Exatamente por essa razão, por ser uma fábrica na Suíça, produzindo exclusivamente peças para o mercado americano. Então, realmente, International Watch Company conseguiu acomodar essa natureza, esse DNA que Florentine sempre teve em sua visão. Como no começo de qualquer fábrica, realmente vários problemas, a produção foi pequena, mas os primeiros obstáculos já estavam aparecendo, e um deles foi o baixo número de vendas, porque os agentes e os revendedores nos Estados Unidos não estavam conseguindo vender esse produto, um novo produto no mercado, pouca divulgação, havia demoras, então as vendas no início realmente não eram como esperadas ou como Florentine acreditava, né? Às vezes, infelizmente, quando você é muito apaixonado por uma visão, você continua indo porque você acredita, né? Você acredita que vai dar certo, e às vezes você não escuta, não vê a realidade, né? E os produtos não estavam chegando, e os financiadores já estavam começando a colocar pressão para que a fábrica gerasse um lucro, né? Desde o momento que acabou a construção e colocaram as maquinárias dentro, eles já queriam que a máquina estivesse operando em full capacity para poder gerar um lucro de retorno para os bancos. Independentemente disso, desses problemas, uma das soluções que Jones pensou ter encontrado para isso foi aumentar a capacidade da fábrica, aumentar a empresa, porque com isso o produto final seria mais barato, né? No fim, ele tinha a hidroelétrica, então a fonte de energia, os recursos realmente não eram um problema, e a mão de obra ele conseguiu, através de Moser e através de contatos, ele conseguiu trazer pessoas muito capacitadas para trabalhar na fábrica. Mas mesmo assim, ainda sendo um produto caro, Florentine pensou, bom, vou aumentar a produção, porque aí eu consigo reduzir meus custos. E aí acho que foi um grande erro. Bom, em 1875, então, Moser vende para Florentine um terreno em seu complexo industrial em Baumgarten, e é onde a empresa está localizada até hoje, né, nessa fábrica. Então, foi a visão de Florentine de aumentar a produção para reduzir os custos que levou a IWC a estar onde está hoje. E aqui realmente foi o começo do fim da era de Florentine na International Watch Company. Vários conflitos entre Florentine e o conselho administrativo, a diretoria, os bancos, e acredito que essa posição de Florentine de estar sempre acreditando, né, no sucesso da empresa, independente dos fracassos e dos obstáculos, levou a Florentine que infelizmente mentisse em relação ao custo, ao número de vendas, e realmente manipulasse os números. E foi uma ação que realmente, com essa diretoria, com os bancos, não foi bem aceita. E infelizmente, no final, ele foi até acusado de crimes comerciais em 1876, o que levou ele, infelizmente, a ir embora da Suíça. Tem um rumor aí que dizem que Florentine levou com ele 1 milhão de francos suíços na época também, mas isso nunca foi comprovado, então realmente não, de maneira alguma ele levou nenhum dinheiro. Não somente isso, depois que Florentine teve que ir embora, e Florentine realmente era adorado pelos funcionários, realmente era uma pessoa muito apaixonada por tudo que ele fazia, mas infelizmente os obstáculos, as pressões comerciais, em questões de bancos, em questões de vendas, foi uma parte que talvez ele não estava preparado para liderar toda essa empresa sozinho. Então sim, eles pediram que ele fosse embora, e então em 1876 ele vai embora da Suíça, ele vai embora da International Watch Company, a empresa que ele fundou, e vai para os Estados Unidos, volta para os Estados Unidos.
Nos Estados Unidos, quando o Florentine volta, só vou abrir um parênteses aqui rapidinho, pessoal, para a gente entender o que aconteceu com o Florentine após sua saída da International Watch Company. Ele volta para os Estados Unidos, ele se casa, não tem nenhum filho, começa a trabalhar para a American Steam Appliance Company. Nunca mais ele trabalhou com nada da horologia e nunca mais voltou para a Europa. Realmente eu penso que, de certa maneira, o remorso e a angústia que viveram dentro dele até seus últimos dias deve ter sido uma coisa que ele pensava todos os dias. Com certeza ele levava a International Watch Company no sangue, mas o final, a saída dele, realmente eu acredito que foi muito difícil para ele. E pessoal, eu estava até pensando aqui, né? Imagina se Florentine tivesse nascido em outras épocas, se ele tivesse nascido nas épocas de hoje. Eu acredito que Florentine, com certeza, ele estaria junto com Jeff Bezos, Elon Musk, Steve Jobs, porque ele tinha essas características de líder, de inovador, de visionário. E não somente isso, ele foi para a guerra para defender seus ideais, ele foi para outro país que ele nem falava o idioma, em 1800, quando ele só tinha apenas 20 anos, para fundar uma fábrica, porque ele viu as oportunidades comerciais dentro do setor que ele trabalhava. Todas essas características realmente são de um líder. Se ele tivesse nascido em outras épocas, na época de hoje, eu tenho certeza que ele seria um dos grandes nomes no mundo hoje em dia também. Bem, pessoal, o vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado da primeira parte, uma parte muito histórica em relação às origens da IWC. Como eu falei, pessoal, dá uma olhada no site da IWC, vocês vão ver que tem todo o histórico lá, mas não fala nada sobre o que eu falei hoje. Então acredito que a segunda parte eu vou falar um pouquinho mais de todas as mudanças de presidência e diretoria que a IWC passou e por que ela se envolveu no Pilot and Big Pilot. Bom, pessoal, muito obrigado, espero que tenham curtido, deixe seu like, deixe seus comentários. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.